Eu sou a jornalista Adriane Werner e este é o Pátria Distraída, que hoje recebe o advogado Luiz Carlos da Rocha para fazer conosco aqui uma análise da conjuntura política do Brasil e do Paraná nos últimos tempos e nos últimos dias. Doutor Rocha, Rochinha, muito obrigada por aceitar nosso convite e estar aqui com a gente no Pátria Distraída. Eu que agradeço. É um prazer revê-la, Adriane, e estou à disposição. Um bom dia a todos. Doutor Rocha, uma das coisas que mais tem chamado a atenção nos últimos tempos é um número até expressivo de pessoas defendendo a volta da ditadura. Eu gostaria de começar essa nossa conversa aqui, lembrando um pouco a sua história de vida e perguntando o que é que você acha, o que é que você sente quando vê as pessoas com esse tipo de argumento. Olha, saudosismo é uma coisa que faz parte da característica da personalidade humana, né? Eu lembro a você que, quando terminou a União Soviética, depois da queda do Muro de Berlim, eu andava fazendo pesquisas por lá e as pessoas manifestaram um certo saudosismo, né, do antigo regime, né? O que nós temos hoje pelo mundo afora tem células de nazistas no mundo inteiro, né? Então, as coisas boas, as pessoas sentem saudade, mas também tem quem sente saudade de coisas que não são tão boas. No Chile, recentemente, nós tivemos a rejeição do projeto de Constituição que foi apresentado para referendo da população. Muito disso foi por conta do saudosismo do tempo do Pinochet. Há um contingente da sociedade que gosta daquilo e que rejeita essas mudanças. No Brasil, não é diferente, né? E eu lembro sempre, alguém disse um dia, e ficou na minha memória, que a democracia é como uma planta. Você tem que regar ela todo dia. Quando você não faz isso, ela sofre, né? E a democracia é um movimento em andamento eternamente, sempre, né? Não existe uma democracia pronta. Ela está sempre sendo construída, sempre sendo modificada, melhorada, e se a gente perde a noção disso, acontece o que está acontecendo no Brasil hoje, né? Você abre espaço para que o retrocesso venha, né? Nós vivemos num mundo que ainda está se ajustando, né? Nós não sabemos exatamente como será o futuro. Terminamos a guerra, a Segunda Guerra Mundial, e de um lado um bloco e do outro lado outro bloco, né? O bloco socialista da área soviética, espalhando-se pelo mundo, e o bloco capitalista, liderado pelos americanos, se espalhando pelo mundo também, né? A solução que eles encontraram para a Europa, os capitalistas encontraram para a Europa, foi o seguinte: havia um perigo, né, do leste, que havia um regime que estava em franca expansão, distribuindo direitos para a população, incluindo todo mundo, né, um processo de muita inclusão social virtuosa no leste europeu, e eles resolveram, do lado de cá, construir um modelo que enfrentasse isso e que evitasse o avanço daquele regime que existia no leste. E qual foi? Foi o estado do bem-estar social, né, que nós conhecemos durante anos na Europa, promovidos pela social-democracia, até que caiu o muro, faliu o modelo soviético, o perigo deixou de existir, e aí eles resolveram dizer o seguinte: olha, esse negócio de bem-estar social custa muito caro, né? Não tem almoço grátis, então nós precisamos desfazer esse negócio. Aí surge um outro modelo de capitalismo, que eles chamam de neoliberalismo, que vem subtraindo direitos, né? Só que é o seguinte: para subtrair direitos, Adriana, você tem que mitigar a democracia, né? Para tirar direitos das pessoas, você tem que convencê-las, né, de que é bom perder direitos. E aí, isso não é um processo fácil. Então, é necessário mitigar a democracia. Então, você tem processos assim como incluir na Constituição que o Congresso Nacional não pode mexer no serviço da dívida, né? Incluir na Constituição regras que impeçam os políticos de expandir demais os direitos sociais, né? Bloqueios orçamentários, autonomia do Banco Central, né? Que empresa pública tem que ir para a Bolsa de Valores para que ninguém mexa nela, porque se mexer,
altera as relações da Bolsa de Valores, como, por exemplo, a Petrobras agora na questão da gasolina, né? Não pode mexer porque a Bolsa de Valores não deixa. Então, está aí a Copel, a Sanepar. Então, eles inventam amarras que, na verdade, são formas de mitigação da democracia. E Isso quando vai você vê... passando... Desculpa, por favor. Não, isso vai passando desapercebido, a gente nem se dá conta. Certo? Quando a gente vê, eles já fizeram reforma trabalhista, já meteram a mão na Previdência para reduzir os direitos dos aposentados, se brincar, eles privatizam a Previdência. Né? Então, o processo todo é esse. E a democracia sofre, né, com isso. Sofre demais, porque o pressuposto para você retirar direitos, para você sair fazendo essas coisas todas, é mitigar a democracia. E a mitigação, ela se dá porque não tem mais como dar golpe de Estado. Né? Vamos lembrar que eles fizeram o bem-estar social na Europa, mas para a África, para a Ásia, para a América Latina e América Central, golpe de Estado. Né? Inventaram uma coisa mais barata. Bota ditaduras que resolve tudo. E agora não dá mais para fazer isso. Não tem mais espaço para fazer isso. Né? Então, apesar dessas pessoas estarem aí falando em ditadura, falando em voltar à intervenção militar e tal, isso não vai acontecer. Né? Não, porque para você dar um golpe, certo? É preciso que os astros estejam se encontrando. Né? Há uma confluência dos astros. Por exemplo, o clima internacional de Guerra Fria não existe mais, né? Apoio internacional para uma aventura golpista não existe mais. Internamente, a juventude, ninguém quer saber de ditadura, né? São essa gente aí fedendo a naftalina. Pois é, era até o que eu ia te perguntar. Quando a gente vê jovens defendendo esse tipo de coisa, jovens que não viveram essa situação, que não viram seus pais vivendo essa situação, e aí a gente conversa, o seu pai, por exemplo, foi perseguido pelo regime ditatorial. Qual é o seu sentimento, assim? Assim, o sentimento é um sentimento que a gente tem que cuidar, tem que continuar brigando, não pode parar nunca. Né? O meu pai foi um exemplo, morreu lutando, porque, de fato, segmentos, ainda que não majoritários da juventude, se encantam por isso. Certo? Você vê essas células neonazistas, neofascistas que tem por aí, são de gente jovem, né? Gente que, assim, pessoas incultas. Eu acho que é um problema no sistema de ensino, né, que formam pessoas sem senso crítico, sem capacidade de crítica, né, e aí ficam esses seres perambulando por aí. Mas eu não acredito, acho que, por exemplo, agora, as pesquisas todas agora no final do primeiro turno estão dizendo que a juventude está votando no Lula. Ele está votando no Lula por quê? No Ciro, uma parte, né? Por quê? Porque a juventude não quer, a juventude quer liberdade, né? Quer viver a vida bem, quer vida boa, né? Trabalhar pouco e se divertir muito. E é isso mesmo que todos nós queremos. E o ser humano nasceu para isso, né? Então, isso não tem futuro, que eu digo para você isso. O último golpe que nós tivemos na América Latina foi na Bolívia. A golpista-chefe está presa, né? E o presidente eleito é o sucessor, era alguém ligado ao Evo Morales que está lá. Né? Então, eu não acredito nisso. Acho que a América Latina vive uma onda de esquerda. Né? Um despertar, talvez? Ganhamos a eleição no México, ganhamos a eleição na Argentina, ganhamos a eleição na Bolívia, no Peru, no Chile, na Colômbia, perdemos a eleição no Uruguai para uma direita civilizada, né? E no Equador, que é uma direita mais complicada. Mas, enfim, aí as eleições foram... Ganhou a eleição lá na República Dominicana, enfim, há um movimento assim. Né? E esses caras, eles tentam construir mundialmente um movimento de direita. O Bolsonaro agora foi para Londres, certo? Em vez de se reunir com o chanceler britânico, ele foi se reunir com o presidente da Polônia, que é um fascista, né? Um financiador de fascismo
por todo canto da Europa. Aliás, essa viagem teve outros pontos polêmicos, não é, doutor Rocha? Teve toda essa questão de levar maquiador da primeira-dama, de levar o padre e o pastor. Como é que o senhor avaliou o conjunto desta viagem do presidente ao funeral da rainha? Olha, eu tenho dito para meus amigos o seguinte: nós estamos vivendo numa cena em que o que está determinando o nosso futuro é a economia. A economia está muito mal. O Bolsonaro é um péssimo presidente. O Paulo Guedes é um péssimo ministro da Fazenda para o povo. Né? Tem gente ganhando dinheiro no Brasil com esses caras, certo? Mas para o povo está muito ruim. Né? E isso está determinando a volta do Lula. É isso que está determinando a volta. Se a economia estivesse bem, né, estivesse bombando, o Bolsonaro ia para Londres, ia fazer toda essa macaquice lá, essa cena lá, certo? Com a primeira-dama fazendo pose com vestido e tal, né? Fazendo notas fotográficas, né? Levou o maquiador e tal. Foi como se estivesse indo para uma festa de casamento, aniversário de um amigo, né? Enfim, isso tudo passaria desapercebido da população, né? Porque outros presidentes já fizeram coisas parecidas e, como estava bem na economia, deixa para lá. Né? O fato é que está muito mal e tudo que o Bolsonaro faz de bobagem, que ele fala de bobagem, se a economia estivesse bem, ele seria tolerado, mas a economia está mal. Seria tolerado porque nós temos uma democracia ainda em construção, muito jovem, e que aceita certas coisas, como, por exemplo, a ideia de que a Dilma cometeu um crime de responsabilidade e tinha que ser afastada da presidência da República. Um engodo, uma enganação, certo? Uma fraude jurídica absurda, mas como a Dilma estava muito mal, né, na economia, foi. Né? Então, a economia que dita um pouco isso que eu estava te falando, a questão da mitigação da democracia. Se precisar mitigar a democracia, a economia mitiga. Se ela precisar reforçar a democracia, ela reforça como está reforçando agora. Quem está derrotando o Bolsonaro é a economia. O Bolsonaro não tem cura. E eu estou quase que otimista, né, em relação a isso. Eu acho que pode ser que a gente feche um primeiro turno com 60-40, né, o Lula dá uma histórico, lavada hein? E acaba com essa eleição. Porque, como a economia está muito mal, essas coisas que o Bolsonaro faz acabam pegando muito mais mal do que pegariam normalmente. Né? Ir para Seria Londres, simbólico mesmo. Gastar dinheiro público para ir, o povo passando fome na rua, para ir lá fazer desfile, discurso na sacada da Embaixada Brasileira, discurso eleitoral, né, como ele fez com o 7 de setembro, tudo isso pega muito mal porque a economia está muito mal. Né? Então, tudo que ele faz é feio. Né? Ainda que possa ser engraçado. Mas tudo que ele está fazendo é feio, por quê? Porque as pessoas estão passando fome. O cidadão vai no supermercado comprar e não consegue comprar o que quer. Né? Não consegue trazer para casa tudo que ele precisa, porque ele não tem dinheiro. Né? Porque a inflação está corroendo o salário, o gás, a luz elétrica, a água, a gasolina, está tudo muito ruim. Né? Então, assim, o Bolsonaro não tem cura, ele é um paciente entubado em estado terminal, nós só precisamos contar os dias. O senhor citou o fato do 7 de setembro, as manifestações todas. Como advogado, qual é a sua leitura do caso? Existe, por exemplo, alguma possibilidade de responsabilização por esses atos supostamente eleitoreiros? Eu não tenho dúvida que vai ser. Assim, nós estamos vivendo num modo bem brasileiro. Né? O brasileiro vai dando um jeito nas coisas, vai se ajeitando, vai acomodando as coisas. Né? Agora mesmo, eu estava ligado acho que na CBN, na Band News, e teve uma notícia de Baiti, que no desfile de 7 de setembro, a prefeitura botou umas crianças negras, crianças pretas, amarradas, para fazer para desenvolver a cena da escravidão no 7 de setembro, porque ele contou o 7 de setembro com o descobrimento, ele veio, desde o descobrimento, eles vieram contando, e na questão das crianças, da escravidão, eles pegaram as crianças e colocaram. Assim, você mesmo ficou chocado agora com isso, né? Mas por quê? Porque é o seguinte, as crianças eram tratadas daquele jeito na independência, certo? A gente festeja uma independência, certo? Como se fosse aquilo fosse, certo? A independência é a cara nossa.
nós demos um jeitinho, certo? O rei tinha ido embora, tá? E o pessoal daqui precisava de um pouco mais de autonomia para continuar saqueando o Brasil, Vamos né? ajeitar as coisas por aqui. E não ter que pagar nada para a coroa, aí arranjaram a independência, que foi o quê? O filho assumiu o lugar do pai, né? Só para nossa cara isso. Depois ele foi embora, assumiu o trono lá em Portugal, brigar pelo trono lá de Portugal. Então é o seguinte, aí essas crianças saem desse jeito na rua e fica todo mundo muito chocado. Certo? Por quê? Porque nós não temos o hábito de chocar. Nós não temos o hábito do conflito. Nós temos o hábito de ajeitar as coisas. Então, aquilo lá em Ibaiti foi assim, cenas, foi uma encenação, né? Se você tivesse visto essa cena num filme, como tem aí vários filmes na televisão, de crianças amarradas, pretas, durante a escravidão, ninguém se choca com isso. Mas quando uma prefeitura do interior do Brasil bota as crianças na rua, nessa situação, isso causa um choque. O Ministério Público sai correndo para processar a prefeitura, como se o prefeito tivesse cometido um crime por reproduzir uma cena verdadeira, crua, nua, chocante do Brasil, de como era o Brasil. Deveria chocar mais por isso, né, professor? Deveria chocar mais por essa questão, de dizer, puxa, nós enfrentamos isso, né? E o problema, eu temo que esse choque seja produzido porque a gente não resolveu o nosso problema ainda. Pois é, pois é. Bom, há pouco você citou a questão... É uma ferida aberta, né? Há pouco você citou a questão do Ciro, né? Como é que você tem avaliado toda essa movimentação dos ciristas, especialmente, mas de todos os setores da esquerda e centro-esquerda, anunciando previamente, já desde o primeiro turno, apoio ao Lula? Olha, é o seguinte, eu olho a possibilidade de uma terceira via sob dois ângulos, né? O primeiro ângulo é que se você está numa situação de normalidade democrática, tá? Se você está numa situação como foi a situação de 89, né? Que a gente estava retomando a democracia, e todo mundo lançou candidaturas, um espetáculo aquilo, né? Covas, Roberto Freire, Brizola, Lula, uma maravilha, né? E estávamos começando, todo mundo entusiasmado com a democracia, né? Aí vem 94, tá? Novamente a oposição, o PT, não foi para o governo Itamar Franco, vamos lembrar disso, não concordou com o Plano Real, achou que não ia dar certo, e ficou na oposição e lançou candidato. Em 98, Brizola e Lula se uniram e lançaram o candidato novamente. Ciro Gomes seu candidato também, aliás, em 2002, Brizola e Lula se uniram. Então, e aí 2002, 2006, 2010, 2014, nós estamos numa situação de normalidade democrática. Eu acho que quando está assim, todo mundo tem que lançar o seu candidato. O Partido Comunista tem que lançar o seu candidato para ele aparecer na televisão e falar com o povo. O partido da direita lá, a mesma coisa. Então, isso é a democracia. Agora, numa situação em que a democracia está ameaçada por alguém que chegou ao poder pelos meios democráticos, aí você tem que refletir muito sobre essa questão da terceira via. Não é uma situação de normalidade, tá? Eu diria para você que nós estamos vendo agora o seguinte, as candidaturas do Ciro Gomes, que é uma grande figura, né, um brasileiro ótimo, né, Simone Tebet, a única função dessas candidaturas nesse momento é dar uma sobrevida para o Bolsonaro, certo? Dar oxigênio para o monstro, para que ele tenha um segundo turno. Se não tivesse essas candidaturas, a eleição acabava no primeiro turno. O que soa até então, muito estranho, né? Porque até depois de ter sido acusado, vamos dizer, de estar ali fazendo um apoio branco ao Bolsonaro, o Ciro endureceu na campanha, né? As últimas peças de campanha têm falado brutalmente contra o Bolsonaro. Mas é o seguinte, a situação dele é delicadíssima, porque vamos lembrar o seguinte, antes de começar essa campanha, você tinha essa ameaça. Desde o primeiro dia que o Bolsonaro senta na cadeira, ele ameaça a democracia, tá? E deteriora a democracia, né? Ele acabou com o IBAMA, acabou com o INCRA, acabou com o órgão dos índios, o órgão da cultura, Fundação Palmares. Ele foi arrebentando com tudo, certo? Hoje nós temos uma democracia, mas ela está completamente estiolada nas suas
estruturas institucionais que foram criadas para concretizar a Constituição, que é o nosso instrumento de democracia, né? Ele, além disso, acabou com o Bolsa Família, né? Acabou com Minha Casa Minha Vida, que são a coluna vertebral da democracia. Democracia que não coloca pão na mesa das pessoas, que não dá comida para as pessoas, que não põe onde as pessoas possam morar, que não dá educação para os filhos dos pobres, não é democracia. Entendeu? Então, a nossa democracia foi completamente estiolada nesse período o suficiente para todo mundo entender que não era o caso, não era a hora de brincar de lançar candidatura para ter 2 turnos. Né? O momento, então, é de somar esforços. Mas aí começam as acusações de que o PT é isso e o Ciro é aquilo. Né? O fato é o seguinte: o Ciro e o MDB erraram. Erraram e cada vez vai ficar mais claro o erro, né? De não ter procurado o PT, de não ter contemporaneizado, de não ter construído uma única candidatura para enfrentar isso aí, porque é um período de uma candidatura, essa candidatura do Lula, ela tem que ser uma candidatura de reconstrução nacional. De articulação de forças. Isso. E o Lula vai ter que fazer um governo de reconstrução nacional. Certo? E eu diria que ele é a pessoa mais habilitada para isso. Por ter esse perfil articulador. Mais do que a Tebet. Né? O Lula é um cara que nasceu no sindicato, cuidando do departamento de aposentadoria dos trabalhadores, negociando com os patrões. A vida do Lula é negociar. Né? Ele é um exímio negociador, né? E articulador e que consegue contemporaneizar. Então, é o seguinte, ele é a pessoa mais qualificada para isso. Enfim, eu acho que o Ciro, nesse aspecto, errou, porque, ainda que fosse num caso de democracia, nós temos que entender a terceira via, o período que ela chegou mais perto de ir para o segundo turno foi com a Marina. E em razão da morte do Eduardo Campos. Certo? Fora disso, a terceira via bate ali 12%, 13%, 14%, 10%, não passa disso. Né? Por quê? Porque a polarização antes era entre o PSDB e o PT, né? Ninguém reclamava, ninguém falava mal disso. Hoje, a polarização entre o PT e o Bolsonaro. E tem gente que reclama. Né? E tem polarização nos Estados Unidos entre o Partido Democrata e o Republicano. Né? Na Alemanha, tem sido um fenômeno mundial toda essa polarização. Agora mesmo está tendo polarização na eleição, vai ter a eleição domingo na Itália, está polarizado. Entendeu? Então, na Espanha, em Portugal, todo lugar tem polarização, mas no Brasil não pode ter. Né? Então é o seguinte: vai continuar tendo, nós temos que torcer para que a polarização se dê entre um partido como o PT e um partido como o PSDB, que aí sim é uma polarização boa, bem fazida. Era o que eu ia perguntar também. Já assimilou isso, doutor Rocha? Já assimilou essa construção? Nós vamos ter que, no pós-passar da eleição, o Lula eleito, ver o que fazer para ressuscitar o PSDB. Não pode, o PSDB é muito importante para a democracia brasileira para morrer assim, entendeu? E a construção de chapa Lula e Alckmin? Como é que você vê essa questão? Faz parte desse processo de articulação? Eu acho que faz. Aí você tem que ter um olhar retrospectivo. Né? Como foram os erros, e o Lula ele fez a leitura certa. Tá? O Lula acertou. Eu tive o privilégio de estar com ele todos os dias quando ele esteve aqui em Curitiba, conversei muito com ele e vi como é o raciocínio dele. Né? Então, o Lula não faz nada com pressa, né? Não toma nenhuma decisão com... Ele costuma dizer, não se pode tomar decisão com 40 graus de febre. Tem que esperar a febre baixar para depois tomar as decisões. E aí ele consegue traçar etapas e entender a função de cada etapa, por isso que ele é o que ele é. Né? Então, assim, o que aconteceu no Brasil? O PSDB perdeu a eleição em 2014. O Aécio foi derrotado pela Dilma. O Aécio resolve não aceitar o resultado da eleição, questionar, tá, o resultado da eleição e, na sequência, monta uma oposição sistemática ao governo da Dilma. Certo? E isso começa... É aí que se inicia o processo de destruição daquela polarização que existia entre PSDB e PT. Certo? O PSDB, com medo da eleição de 2018, quem sabe com medo do Lula voltar em 2018, começa, então, a não deixar de
governar. A Dilma foi impedida de governar. É uma pena, porque foi a primeira experiência de mulher na presidência da República, né? E ter sido, ter acabado como acabou, atacada tão duramente como ela foi. Mas, Né? na Então, sua vamos leitura, lembrar isso que... foi articulação do PSDB ou do PMDB na época? Não, do PSDB. Do PSDB. O PSDB faz a oposição sistemática, né? O Aécio não reconhece a derrota, e aí isso redunda no quê? Na ida do Cunha para a presidência da Câmara, que daí entra o MDB com o PSDB e eleva o Cunha para... E aí, não só isso, né? A JBS participando desse processo, né? Porque a JBS comprou a eleição do Cunha. Dando amparo financeiro. Colocá-lo na presidência da Câmara e tirar a Dilma. O objetivo foi, desde o início, esse. Por quê? Porque a Dilma não aceitava que a JBS transferisse a sua matriz para Nova York, para os Estados Unidos. O BNDES era sócio, né, porque tinha emprestado, e não aceitou. Certo? E aí eles partiram para cima da Dilma com isso. Junto os interesses das petroleiras estrangeiras de tirar a Dilma, porque o governo tinha imposto aquele modelo de pré-sal, no pré-sal, de partilha, que a Petrobras tinha que ser sócia de tudo, o conteúdo das plataformas tinha que ser produzido no Brasil, né? Aquilo era de profundo desagrado. Aí eles, certo, junto com toda a mídia, grande mídia, a Rede Globo, começam a promover a Lava Jato, né? Que vinha atuando num esquema de corrupção que, de fato, tinha dentro da Petrobras e tinha que acabar mesmo, né? Mas eles fazem o quê? Eles vão cooptando a Operação Lava Jato e dirigindo ela contra o PT, né? E aí isso resulta no quê? Impeachment da Dilma, Dilma sai, entra o Temer. Tem um amigo, um dia conversando em Brasília, ele estava com um dirigente do PSDB, esse meu amigo se volta para o dirigente do PSDB e faz a seguinte pergunta. Isso em 2015. Ele diz o seguinte: ô fulano, eu não estou entendendo esse negócio de vocês quererem me tirar a Dilma. Porque é o seguinte, vocês vão tirar a Dilma, quem vai ser o presidente da República é o Temer do MDB. Certo? Se o Temer der certo, vai ser bom para o MDB. Se o Temer der errado, vai ser bom para o PT. Eu não estou entendendo o que vocês querem com isso, né? Olha que coisa, né? Porque no fim deu errado, foi bom para o PT. Pois né? Bom a longo prazo, né? Porque a Lógico. princípio... Não. Estou falando assim, a leitura política nua e crua, né? Bem mundana. Certo? De fato, aconteceu isso. O PSDB entrou numa fria, foi para o governo do Temer. Vamos lembrar que o PSDB logo depois saiu do governo. Sim. Ele saiu do governo porque ele viu que aquilo ia dar com os burros na água, né? Porque, olha, o Temer inventou um negócio que é inacreditável, que é o teto de gastos, que significa austeridade por 20 anos. Certo? Qualquer estudante de primeiro ano de economia sabe que a austeridade é um instrumento que você usa por períodos curtos. Sim. Certo? Então, é o seguinte, você pega a Alemanha, por exemplo, você pode fazer uma austeridade de 2, 3 anos na Alemanha, ela aguenta, porque ela tem, sei lá, 35% do PIB da Alemanha é de exportação. Então, ela ganha, ela consegue aguentar uma austeridade mais longa. Mas se fizer austeridade em Portugal, na Espanha, na Grécia, você quebra em 6 meses. No Brasil, 1 mês de austeridade quebra. As pessoas começam a passar fome. Certo? Então, assim, o Lula, ele leu isso em tempo real, lá atrás. Falou assim, esse troço não vai dar certo, não vai funcionar. Mas aí, além de terem tirado a Dilma, colocado o Temer, acabado com o pré-sal, o modelo de partilha no pré-sal, modelo de conteúdo nacional, destruído tudo, feita a reforma trabalhista, né, para que quase que destrói os sindicatos no Brasil, eles resolveram prender o Lula. Né? E o Lula teve uma genialidade. Qual foi a genialidade dele? Ele disse o seguinte, olha, eu não vou para o exílio. Se esses caras querem me prender, eles vão me prender e vamos ter que prender um candidato a presidente da República. O Lula, que não era candidato a presidente da República, se torna candidato a presidente da República por causa do Moro, certo? Para se defender da Lava Jato. Certo? E aí, o que eles fazem? Eles levam o processo todo até o final, prendem o Lula, impedem o Lula de ser candidato, cometeram o absurdo de proibir o Lula de dar entrevista. O Lula foi calado na prisão aqui para não dar entrevista no processo eleitoral, para não influir nas eleições. Uma loucura. Certo? E é o seguinte, como eles pensam com a cabeça dentro dos gabinetes de carpê felpudo e ar-condicionado, eles esquecem de olhar para ver o que o povo está pensando. Tá? E aí é o seguinte,
O Lula faz isso. O Lula olha o tempo todo o que o povo está pensando. E essa é a diferença. Ele viu, né, que eu vou manter a minha candidatura até o final, eles vão me violentar, mas não vão conseguir segurar isso por muito tempo. Uma hora vão ter que me soltar, vão ter que resolver o meu problema. E foi isso que ele fez. É o bode mais fedido do planeta. O Lula se tornou o bode mais fedido do planeta. Aí termina a eleição de 2018. O que aconteceu? O Bolsonaro ganhou, porque desorganizaram, a Lava Jato desorganizou a classe política de uma maneira estúpida, né? Além de falir as empresas, ela quase que destrói a classe política. E sobra para quê? Para o Bolsonaro, quer dizer, essa figura que está aí. Né? Veja o nível de mediocridade daquele processo, o que ele pariu. Né? Aí o PT sai da urna com a maior bancada de deputado federal, com o partido que mais elegeu governadores, com uma bela bancada de senadores, e foi para o segundo turno e teve 45 milhões de votos. 45 milhões de brasileiros votaram no PT com o Lula preso. Quer dizer, olhando assim, a gente pode dizer que estava realmente preparando o terreno agora, né? Bom, o nosso tempo está caminhando para o final, infelizmente, a gente poderia ficar aqui horas conversando, porque o assunto realmente rende, mas uma das situações que urge neste momento é pensar na composição de Congresso, não é? Como é que você tem avaliado essa questão e até esse poder de articulação que vai ser necessário a partir de janeiro? Olha, eu penso que a federação, que é composta pelo PT e pelos outros partidos, ela deve eleger uma boa bancada. Eu acho que, somando todo mundo, dessa federação aí deve chegar a 100, cento e poucos deputados. Né? Aí depois tem os outros partidos, União Brasil, PSD, o MDB, que sempre elegem grandes bancadas. Né? Então, e aí esses partidos aí, PP, PR, PL, vamos ver o que vai acontecer. O PL deve eleger uma grande bancada. Eu penso que isso não vai ser um problema para o Lula. O Lula terá um problema que é o orçamento secreto. Né? Ele vai, já na entrada, vai ter um problema com isso. Como trabalhar essa questão do orçamento secreto, como resolver esse problema. Esse me parece o problema mais sério aí em relação ao Congresso. Mas ele não terá problema de compor uma bancada. Eu não vejo nenhuma dificuldade, né? Porque vai ser um governo de conciliação, né? Que certamente vai ter como prioridade a recuperação do tecido de proteção social que nós tínhamos, né? Que a Constituição obriga que o Brasil tenha, né? E aí o Lula vai fazer isso com o Congresso, eu não vejo problema, não. E economicamente também não vão ser tempos muito fáceis, não é? Assim, tem gente que é pessimista e tem gente que é otimista. De fato, tem gente que diz que vai ser difícil, mas eu já vi gente dizendo o seguinte: olha, o Lula, quando pegou o Brasil em 2002, o Brasil devia para o FMI. Né? Todo 6 em 6 meses, os técnicos do FMI estavam aqui vistoriando as nossas contas. A dívida do Brasil era algo em torno de 65%, 70% do PIB. Tá? Inflação fora do controle, câmbio fora do controle. A macroeconomia estava muito ruim quando o Lula pegou o Brasil. O Lula vai pegar o Brasil agora, o Brasil não deve para o FMI, o Brasil tem 370 bilhões de reservas. O Brasil está com a inflação também como parecida com a do Fernando Henrique, e o câmbio, mas isso é possível, num curto prazo de tempo, você equacionar. Se você conseguir fazer um bom pacto com a classe política, os empresários, os trabalhadores, reunir todo mundo, você consegue fazer mexidas que possam retomar rápido o aquecimento da economia. Um tiro curto, eu diria. Então, eu acho que, sob esse aspecto, está melhor. Agora, nós estamos pegando um Brasil que as estruturas institucionais que nós criamos para construir um Estado democrático foram bem judiadas. Né? Bem, como eu disse a você, tudo. Né? Ele conseguiu arrebentar com tudo. Né? O Fundação Palmares, cultura, mulheres, índios, meio ambiente, Polícia Federal, Ministério Público está aí, uma coisa estranha. Né? Tudo mexido. Tudo mexido. Então, o Lula vai ter que reorganizar isso. Né? Isso vai demandar um pouco de tempo.
Então, eu acho que ele deve montar uma equipe, e como já fez em outras vezes, suficientemente competente para rapidamente conseguir atingir esses objetivos. Perfeito. Muito bem. Doutor Rocha, quero agradecer demais a sua presença aqui com a gente na Pátria Distraída. Seja sempre bem-vindo. Todas as vezes que tiver novidades, entre em contato com a gente, que você é figurinha sempre bem-vinda por aqui. Muito obrigada, um grande abraço e até a próxima. Eu te agradeço, estou sempre à disposição. Um abração a todos. Abração.